Nesta aula, falaremos alguns conceitos básicos de oncologia. O câncer é uma doença crônico-degenerativa com evolução progressiva da massa tumoral. Se manifesta por desenvolvimento local, chamado tumor primário, ou à distância, chamada metástase. A doença inicia-se por uma mutação espontânea relacionada a uma condição intrínseca do organismo ou provocada devido a fatores externos ao organismo. Ou seja, o DNA da célula é alterado pela ação de múltiplos fatores que modificam a estrutura ou a função dos genes. Nem toda mutação dá origem a um câncer. A vigilância imunológica, a ação de genes supressores e de genes que regulam a reparação do DNA podem controlar, corrigir ou eliminar a mutação. Além disso, a evolução progressiva da carcinogênese ou progressão tumoral pode ser interrompida ou controlada com o uso de várias modalidades terapêuticas. As células normais que compõem o organismo humano coexistem em perfeita harmonia citológica, histológica e funcional. Uma coexistência orientada para a manutenção da vida. O corpo humano possui mecanismos que regulam o crescimento celular, o contato e a permanência de uma célula ao lado da outra. O crescimento celular envolve o aumento da massa celular, a duplicação do ácido desoxirribonucleico, ou ADN, conhecido normalmente como DNA, e divisão física da célula em duas células filhas idênticas, a chamada mitose celular ou divisão celular. Nas células normais, estímulos reguladores e inibidores controlam esse mecanismo harmônico, que pode sofrer uma ruptura e a célula passa a dividir-se desordenadamente, dando origem a um tumor maligno ou câncer. O câncer surge a partir de uma mutação genética, de uma alteração do DNA que passa a receber instruções erradas para suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas. As células que constituem os animais são formadas por três partes: a membrana celular, que é a parte mais externa, o citoplasma, ou o corpo da célula, e o núcleo, que contém os cromossomos, que por sua vez são compostos de genes. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades das células no organismo. Toda a informação genética encontra-se inscrita nos genes, na chamada memória química, ou DNA. É através do DNA que os cromossomos passam as informações para o funcionamento da célula. O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes em uma dada frequência e em dado período de tempo, dependendo da interação entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Esse processo é composto por três estágios. O estágio de iniciação, que corresponde à alteração dos genes devido à ação de agentes cancerígenos, que provocam modificações em alguns desses genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Eles encontram-se preparadas
ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio, o chamado estágio de promoção. As células geneticamente alteradas sofrem o efeito dos agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com estes agentes muitas vezes interrompe o processo nesse estágio ainda, e alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação das células iniciadas em malignas. A terceira etapa é o estágio da progressão e se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese. As células oncológicas multiplicam-se de forma desordenada e descontrolada. Se dividem mais rapidamente que as células normais do tecido à sua volta e o crescimento celular torna-se contínuo. O excesso de células vai invadindo progressivamente todo o organismo, adoecendo todo o corpo. Geralmente, tem a capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. O acúmulo dessas células dá origem aos tumores malignos. As células possuem a capacidade de se desprenderem do tumor e de se deslocar. Invadem inicialmente os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e, através desse, disseminar-se, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, formando o que chamamos de metástases. Dependendo do tipo de célula tumoral, alguns darão metástases mais rápido e mais precocemente, e outros o farão bem lentamente ou não o farão. As células oncológicas são geralmente menos especializadas nas suas funções do que as células normais. Conforme as células cancerígenas vão substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. Um exemplo seria a invasão dos pulmões, provocando alterações respiratórias e também os tumores cerebrais que podem levar a alterações neurológicas. As células oncológicas apresentam 4 características distintas das células normais, e são elas a proliferação descontrolada, a diferenciação e perda da função, o poder de invasão e a capacidade de sofrer metástases. O estadiamento corresponde à necessidade de se classificar os casos de câncer em estágios e baseia-se na constatação de que as taxas de sobrevida são diferentes quando a doença está restrita a um órgão ou quando ela já se estende a outros órgãos. Estadiar um caso de câncer significa avaliar seu grau de disseminação. Para isso, existem regras internacionais estabelecidas que estão em constante aperfeiçoamento. O estágio de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, mas também o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. A classificação das neoplasias malignas em grupos obedece a diferentes variáveis, como localização, tamanho ou volume do tumor, invasão direta e linfática, metástases, diagnóstico histopatológico, produção de substâncias, manifestações sistêmicas, duração dos sinais e sintomas, sexo e idade dos pacientes. O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional para o Controle do Câncer,
denominada Sistema TNM de classificação dos tumores malignos. Esse sistema baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário, ou T, as características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza, ou N, e a presença ou ausência de metástase à distância, o M. Esses parâmetros recebem graduações geralmente de T0 a T4, de N0 a N3 e de M0 a M1, respectivamente. Além das graduações numéricas, as categorias T e N podem ser subclassificadas em graduações alfabéticas A, B e C. Tanto as graduações numéricas como as alfabéticas expressam o nível de evolução do tumor e dos linfonodos comprometidos. O símbolo X é utilizado quando uma categoria não pode ser devidamente avaliada. Quando as categorias T, N e M são agrupadas em combinações pré-estabelecidas, ficam distribuídas em estágios, que geralmente variam de 1 a 4. Esses estádios podem ser subclassificados em A e B, para expressar o nível de evolução da doença. Existem sistemas de classificação que utilizam algarismos romanos sem que estes resultem em combinação de valores de T, N e M, como ocorre no estadiamento da doença de Hodgkin e dos linfomas malignos. Estes também são subclassificados em A e B, significando respectivamente ausência ou presença de manifestações sistêmicas. O estadiamento pode ser clínico e patológico. O estadiamento clínico é estabelecido a partir dos dados do exame físico e dos exames complementares pertencentes ao caso. O estadiamento patológico baseia-se nos achados cirúrgicos e no exame anatomopatológico da peça operatória. É estabelecida após tratamento cirúrgico e determina a extensão da doença com maior precisão. O estadiamento patológico pode ou não coincidir com o estadiamento clínico e não é aplicável a todos os tumores. Independente do tipo de sistema utilizado para a classificação anatômica do tumor, esse deve ser classificado com tal grau de diferenciação histológica, que varia de Gx a G4. O estadiamento implica que tumores com a mesma classificação histopatológica e extensão apresentam evolução clínica, resposta terapêutica e prognósticos semelhantes. A determinação da extensão da doença e a identificação dos órgãos por ela envolvidos auxiliam nas seguintes etapas: obtenção de informações sobre o comportamento biológico do tumor, escolha da terapêutica, previsão das complicações, obtenção de informações sobre o prognóstico do caso, avaliação dos resultados do tratamento, investigação em oncologia, podendo ser realizado pesquisa clínica, publicação de resultados e troca de informações. Os parâmetros de estadiamento devem incluir os fatores relacionados ao tumor e ao hospedeiro, que são órgão e tecido de origem do tumor, classificação histopatológica do tumor, extensão do tumor primário, tamanho ou volume, invasão de tecidos adjacentes, comportamento de nervos, vasos ou sistema linfático, local das metástases detectadas, dosagem de marcadores tumorais e estado funcional do paciente. Os principais mecanismos de defesa contra o câncer são a integridade do sistema imunológico, a capacidade de reparo do DNA danificado por agentes cancerígenos e a ação de enzimas responsáveis pela transformação e eliminação de substâncias cancerígenas introduzidas no corpo. O câncer não tem uma causa única. Há diversas causas externas, ou seja, que estão presentes no meio ambiente, e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer. Falaremos agora sobre as modalidades terapêuticas.
Atualmente, as modalidades mais utilizadas são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Outras terapêuticas também são utilizadas amplamente no controle das doenças, tais como a hormonioterapia, a bioterapia, iodoterapia e o transplante de medula óssea. A escolha da terapêutica relaciona-se ao tipo e o estágio da doença. Para o tratamento do câncer de mama, colo de útero, de próstata e neoplasias, as terapêuticas mais utilizadas são a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. No que se refere à terapêutica cirúrgica, esta foi a primeira modalidade introduzida no tratamento do câncer. Auxiliou no controle de diversos tipos de tumores e até os dias atuais continua sendo um dos principais métodos utilizados. Cerca de 60% das pessoas com diagnóstico de câncer necessitam da terapêutica cirúrgica para tratamento ou controle de forma exclusiva e 90% de forma associada. Em geral, a cirurgia é recomendada para o tratamento dos tumores de crescimento lento. Sua efetividade é maior quando utilizada como tratamento inicial da doença. A cirurgia tem por finalidade o diagnóstico, o estadiamento, a prevenção, a reconstrução de áreas mutiladas e o tratamento primário, que pode ser curativo, adjuvante, paliativo e combinado com outras terapêuticas. A cirurgia oncológica tem alguns princípios que a diferem de uma cirurgia geral, e são eles: uma incisão cirúrgica ampla e adequada, a realização de um inventário minucioso da cavidade, laqueação das veias antes das artérias, a dissecção centrípeta da peça operatória de fora para dentro, o isolamento do tumor com compressas e o manuseio cuidadoso da área afetada. Além de ter maior cuidado para não cortar o tecido tumoral, remover o tumor com uma margem de segurança conforme o tipo e a localização, realizar a ressecção em bloco do tumor primário e das cadeias linfáticas quando indicadas, realizar troca de luvas, campos operatórios e instrumental cirúrgico após o tempo de ressecção tumoral e a marcação de clipes metálicos sempre que necessário orientar o campo de radioterapia pós-operatória. Para o tratamento do câncer de mama, utiliza-se a cirurgia conservadora, a chamada quadrantectomia ou setorectomia, associada ou não à dissecção axilar ou mastectomia associada à dissecção axilar. Para o tratamento do câncer de colo de útero, utiliza-se a conização ou a traquelectomia via vaginal ou a histerectomia total ou radical. É recomendada a pesquisa de linfonodos sentinela nos casos com invasão vascular. Para o tratamento do câncer de próstata, quando houver indicação cirúrgica, utiliza-se a prostatectomia radical e também pode ser necessário a retirada dos testículos ou orquiectomia. Falaremos sobre alguns cuidados de enfermagem relacionados à cirurgia oncológica. No período pré-operatório, deve-se avaliar prioritariamente as condições gerais, o estado nutricional, os sistemas respiratório e cardiovascular, os resultados dos exames laboratoriais e de imagem. O paciente deve ser orientado a preparar-se para o procedimento cirúrgico e reduzir a ansiedade frente ao procedimento. Normalmente, a ansiedade está relacionada à dor, à eficácia da cirurgia, à possibilidade de morte ou mutilação. Deve-se iniciar o processo de ensino-aprendizagem no período pós-operatório. Neste período, deve-se avaliar a condição física e psicológica, prescrevendo intervenções de acordo com os diagnósticos de enfermagem estabelecidos. Encorajar a pessoa a discutir sentimentos e preocupações, ajudar a pessoa a identificar e expressar
sentimentos acerca dos significados da cirurgia ou da doença e as estratégias terapêuticas e o progresso antecipado. Promove-se também a aceitação da imagem corporal de forma realista e positiva. Orientar o acompanhamento com o profissional psicólogo ou a participação de grupos de apoio. Orientar cuidados específicos de acordo com as consequências de cada cirurgia e envolver a família no processo de aprendizado. Falaremos agora sobre o tratamento quimioterápico. A quimioterapia é uma das modalidades terapêuticas mais utilizadas no tratamento do câncer. Socialmente, ainda é temida em função dos efeitos colaterais e das mudanças que ocasiona na estética corporal. Essa terapêutica consiste na administração de substâncias químicas ou medicamentos quimioterápicos antineoplásicos por diversas vias de administração, sendo a via intravenosa a mais utilizada. Os quimioterápicos antineoplásicos atuam sistemicamente no organismo, atingindo as células com função de divisão celular aumentada. A principal finalidade da quimioterapia é destruir as células neoplásicas, porém, sua ação também ocorre sobre as células normais que possuem função celular aumentada, tal como ocorre nas células neoplásicas. As células normais atingidas pela ação dos quimioterápicos são as células do folículo piloso, do epitélio de revestimento do sistema gastrointestinal, as células do tecido hematopoético e germinativo. Outras células podem ser atingidas em consequência de uma ação cumulativa do uso das medicações quimioterápicas. Os mecanismos de ação dos quimioterápicos estão relacionados à divisão celular, que é o processo de duplicação do material genético de uma célula, que dá origem a outra célula igual ou célula-mãe, e que permite o desenvolvimento, o crescimento e reposição de células, desde a concepção até a morte do ser humano. A divisão celular é subdividida em fase G0, que corresponde ao período não proliferativo celular, ou período de descanso. A fase G1, que corresponde ao início do processo de divisão celular. Nesta fase, ocorre a síntese das proteínas necessárias à formação do DNA. A fase S corresponde à síntese do DNA, ou à duplicação do material genético. A fase G2 corresponde à síntese do RNA e das proteínas necessárias ao processo de divisão celular. A fase M, ou mitose, corresponde à conclusão do processo de duplicação celular. Quanto maior a atividade mitótica da célula, maior será a ação ou toxicidade dos quimioterápicos sobre estas. Tumores menores possuem um maior número de células em atividade mitótica. Tumores maiores têm uma diminuição dessa atividade. A diminuição de atividade mitótica é decorrente da escassez de nutrientes, oxigênio e espaço. A quimioterapia pode incluir apenas um único medicamento, a chamada monoquimioterapia, ou associar vários medicamentos, a chamada poliquimioterapia. Os diversos protocolos quimioterápicos foram definidos por estudos científicos através da realização de ensaios clínicos. Os protocolos relacionam-se ao tipo de neoplasia e estadiamento da doença. A dosagem das medicações segue a normatização em miligramas por metro quadrado, de acordo com a superfície corporal de cada pessoa em tratamento. Nesse instrumento, encontra-se uma linha reta de conexão entre o peso e a altura que indica a superfície corporal. A fórmula para o cálculo da superfície corporal inclui o peso em quilos vezes a altura em centímetros dividido por 3.600. Para o cálculo da superfície corporal, é necessário verificar primeiramente o peso e a altura da pessoa
Após, utiliza-se uma régua ou tabela que apresente o resultado da superfície corporal em metro quadrado. As principais finalidades da quimioterapia são: curativa, que objetiva a remissão completa da doença; paliativa, que objetiva controlar o crescimento tumoral, reduzir a massa tumoral e os sintomas ocasionados pelo surgimento do câncer, assim favorecendo a qualidade de vida da pessoa fora de possibilidade de cura. Ou a finalidade neoadjuvante, que objetiva a redução da massa tumoral e é administrada antes do tratamento principal, como, por exemplo, antes da cirurgia. A quimioterapia pode ter também a finalidade adjuvante, cujo objetivo é eliminar as células neoplásicas residuais e, normalmente, é administrada após o tratamento principal, como, por exemplo, após a cirurgia. Já a quimioterapia com finalidade potenciadora, ela objetiva potencializar a ação da radioterapia, sendo assim administrada no mesmo período do tratamento radioterápico. Os quimioterápicos são classificados de acordo com a ação celular e a estrutura química. Quanto à ação celular, estes podem ser ciclos celular específicos, que atuam em uma fase específica da divisão celular, ou ciclos celular inespecíficos, que atuam em mais de uma fase da divisão celular ou em todas as fases. Quanto à estrutura química, os quimioterápicos classificam-se em antimetabólicos. São capazes de enganar a célula incorporando-se a ela, bloqueando a produção de enzimas ou interpondo-se entre as cadeias de DNA e RNA, transmitindo mensagens errôneas. São do tipo cicloespecíficos e agem em determinadas fases do ciclo celular. São exemplificados pelos seguintes medicamentos: os antagonistas do ácido fólico, representados pelo metotrexato e raltitrexato; os antagonistas purínicos, representados pela fludarabina, cladribina, mercaptopurina e tioguanina; e alguns antagonistas pirimídicos, como a citarabina, gencitabina, fluoracil e capecitabina. Os quimioterápicos alquilantes são aqueles que causam alterações nas cadeias de DNA, impedindo a sua replicação. São do tipo ciclo inespecíficos e agem em todas as fases do ciclo celular. São exemplos de quimioterápicos alquilantes: a meclobetamina, o melfalano, clorambucil, ifosfamida, ciclofosfamida, busulfan, carmustina, lomustina, semustina, streptozocina, cisplatina, carboplatina e oxaliplatina. Os quimioterápicos, quanto à estrutura química, podem ser também alcaloides ou antibióticos antitumorais, que atuam interferindo com a síntese de ácidos nucleicos, impedindo a duplicação e separação das cadeias de DNA e RNA. São do tipo ciclo inespecíficos, agindo em todas as fases do ciclo celular, e são exemplificados pelos seguintes grupos de medicamentos: antraciclinas, como a doxorubicina, daunorubicina e epirubicina. Antraciclinas, representado pela doxorubicina, daunorubicina e epirubicina, e a idarubicina. Antracenodiona, representada pela mitomicina. Aminoantrocenodiona, representada pela mitoxantrona, e outros como a bleomicina e dactinomicina. Dentre ainda
os quimioterápicos conforme a estrutura química, podemos citar os quimioterápicos antimitóticos, aqueles que interferem na formação do fuso mitótico. São do tipo ciclo específicos e agem na fase da mitose. Temos como exemplo os alcaloides da vinca, representados pela vincristina, vimblastina, vinorreubina, vindesina, e os taxanos, representado pelo docetaxel e paclitaxel. As topoisomerases interativas são os quimioterápicos que interagem com a enzima topoisomerase 1 e 2, interferindo na síntese do DNA. São do tipo ciclo específicos e agem na fase de síntese. Temos como exemplos os derivados da camptotecina, como o irinotecano e o topotecano, e os derivados da epipodofilotoxina, que são representados pelo etoposídeo e tenoposídeo. Atualmente, existem mais de 100 medicamentos quimioterápicos antineoplásicos. A classificação dos quimioterápicos, tanto quanto a ação celular e a estrutura química, orientam a forma de administração e o tempo de infusão destes, por isso é importante conhecê-los. Há uma diversidade de protocolos quimioterápicos que podem ser utilizados para o tratamento do câncer de mama, colo de útero e próstata. A escolha do protocolo dependerá do estadiamento da doença e da resposta terapêutica alcançada. No que se refere à diluição dos quimioterápicos, estes exigem uma área física apropriada, com cabine de segurança biológica classe 2 tipo B2, equipamento que garante a proteção dos profissionais do ambiente interno e externo, conhecida como capela de fluxo laminar. Os profissionais devem estar capacitados para o preparo, manipulação e guarda dos quimioterápicos e a padronização dos procedimentos técnicos, utilizando-se equipamentos de proteção individual e coletiva. Cabe ao profissional farmacêutico a responsabilidade da diluição dos quimioterápicos, conforme a resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, no número 220 de 2004. Na sua ausência, a responsabilidade passa a ser do enfermeiro, conforme a Resolução 257 de 2001 do Conselho Regional de Enfermagem e associação com a Anvisa. Falaremos agora sobre a administração dos quimioterápicos. Estes medicamentos devem ser administrados exclusivamente por enfermeiros, de acordo com a Resolução número 210 de 98 e a Resolução 257 de 2001 do Conselho Federal de Enfermagem. O profissional deve ter atenção à higienização das mãos antes e após os procedimentos e deve utilizar o equipamento de proteção individual, composto neste caso por avental de mangas longas e luvas de látex. O uso de máscaras com filtro de segurança é recomendado, mas não é exigido. Ressalta-se que máscaras descartáveis comuns não protegem os profissionais da dispersão dos quimioterápicos. O principal cuidado de enfermagem na administração dos quimioterápicos é a técnica correta, o que impede a volatização e os respingos dos medicamentos. Para isso, faz-se necessária a definição de protocolos de enfermagem para administração e cuidados relacionados. Outro ponto importante são os cuidados com as excretas das pessoas que estão recebendo quimioterápicos, durante as primeiras 72 horas após a administração. Neste período, as excretas podem apresentar medicação ativa. Desta forma, cabe ao enfermeiro manter cuidados, evitando o risco ocupacional e a exposição ao risco da pessoa em tratamento e dos familiares. É necessário ainda orientar os seguintes cuidados. Após a micção, evacuação ou vômitos, a descarga do vaso sanitário deve ser acionada com a tampa fechada
e 2 vezes. Caso a pessoa vomite sobre uma superfície, como por exemplo sobre o chão, devem ser utilizados panos ou papéis absorventes para a limpeza, que devem ser descartados dentro de sacos plásticos amarrados após o seu uso. Roupas contaminadas devem ser lavadas separadamente de outras roupas. Nos ambientes hospitalares e ambulatoriais, os profissionais devem seguir os procedimentos estabelecidos pela RDC número 306 de 2014, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A RDC 220 da Anvisa estabelece as principais normas técnicas para implantação e funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica. Aos profissionais envolvidos na manipulação dos quimioterápicos, é indicada a realização de exames semestrais para verificação da função renal, hepática, pulmonar, hemograma e plaquetas. Além disso, os profissionais devem estar envolvidos em programas de educação permanente. Existem normas técnicas que envolvem o manuseio dos quimioterápicos, transporte, guarda, diluição, administração, descarte dos resíduos e normas de cuidado com o ambiente. Todas as normas devem ser devidamente seguidas, pois o erro técnico expõe as pessoas e o ambiente ao contato com os agentes quimioterápicos, e estes são carcinogênicos, mutagênicos e fetotóxicos. Seguir as normas técnicas significa cuidar de si, dos outros e do ambiente. Os quimioterápicos podem ser administrados por via oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea, arterial, intratecal, intrapleural, intraperitoneal e intravesical. As principais toxicidades ou efeitos colaterais relacionados aos quimioterápicos podem limitar o uso de alguns destes, podendo surgir de forma imediata ou tardia, aguda ou crônica, ou até mesmo cumulativa. Além das células que possuem a função de divisão celular aumentada, atingidas pela ação dos quimioterápicos, o funcionamento de alguns órgãos pode ser comprometido. Os efeitos colaterais mais comumente encontrados durante o tratamento quimioterápico são náuseas, vômitos, mucosite, diarreia, constipação, anorexia, fadiga, neutropenia, anemia, trombocitopenia, alopécia, alterações na pele e anexos, hiperpigmentação, fotossensibilidade, reação alérgica e anafilática, com reação dermatológica local, ocasionada pelo extravasamento dos quimioterápicos para fora do vaso sanguíneo. A toxicidade hematológica é a maior definidora para o intervalo entre os ciclos do tratamento quimioterápico. E o tratamento dessas toxicidades, em geral, está relacionado à redução da dose do quimioterápico prescrito, à suspensão da quimioterapia temporária ou definitivamente, ao tratamento dos sintomas e à mudança do protocolo quimioterápico prescrito. Falaremos agora sobre a terapêutica radioterápica. A radioterapia é o tratamento localizado que utiliza a radiação ionizante para destruir ou inibir o crescimento de células neoplásicas ou doentes. Essa terapêutica pode ser usada de forma isolada, combinada com a cirurgia ou com a quimioterapia, ou utilizando-se ambas em uma modalidade curativa efetiva para muitas neoplasias. Ainda pode-se utilizar a radioterapia em caráter exclusivo com finalidade adjuvante, curativa ou paliativa. A radiação ionizante é qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a matéria, ioniza, quer dizer, causa a perda ou ganho de elétrons, os átomos ou moléculas.
A radiação é a propagação de energia através do espaço ou da matéria. A interação da radiação ionizante com o meio biológico inicia-se com um processo físico e passa aos estágios físico-químico e biológico, na manifestação de seus efeitos, como a morte celular, perda da função do órgão, mutagênese e carcinogênese. Na terapia, os radioisótopos são utilizados em doses elevadas, visando justamente o efeito deletério da radioatividade sobre determinados tecidos, permitindo o estudo da fisiologia e das transformações bioquímicas dos organismos vivos em condições normais, sem lhes alterar a rigidez. O objetivo da radioterapia é alcançar um índice terapêutico favorável, levando as células malignas a perderem a sua carcinogênese e, ao mesmo tempo, preservando os tecidos normais. Da interação das radiações ionizantes com a matéria, resulta a transferência da energia existente na radiação para átomos do meio através do qual a radiação está passando. Pode-se dividir as radiações ionizantes em corpusculares e eletromagnéticas. As radiações corpusculares, por terem carga positiva ou negativa e massa, cedem sua energia cinética através de colisões com os átomos do meio em que ela passa. Já a radiação eletromagnética, ou fótons, sofre atenuação correspondente a uma diminuição do número de fótons emergentes do meio. Pode-se então conceituar a radiação ionizante como qualquer tipo de radiação capaz de remover um elétron orbital de um átomo ou transportar elétrons para níveis mais energéticos superiores, órbitas mais externas, chamados de ionização ou excitação, respectivamente. A teleterapia consiste na terapia a curta distância, com a fonte emissora de radiação se encontrando a cerca de 1 metro de distância do paciente. Nesse tipo de tratamento, tem-se os feixes de raio-x, radiação gama, elétrons de alta energia e nêutrons. De acordo com o planejamento terapêutico, o fracionamento varia de 25 a 35 aplicações. E os principais aparelhos utilizados são o cobalto 60 e o acelerador linear, que utiliza ondas eletromagnéticas de frequência para acelerar partículas carregadas com altas energias através de um tubo linear. Na extremidade desse tubo, os elétrons se chocam com um alvo metálico de alto número atômico e, com isso, há a liberação de energia proporcional à perda da velocidade da partícula. Aceleradores lineares geram fótons de energia muito maiores do que os de cobalto 60. Fótons de alta energia liberam menos dose para a pele do paciente. Alguns equipamentos permitem que o alvo seja retirado da extremidade do tubo, fazendo com que os elétrons acelerados atinjam diretamente os pacientes. Eles não penetram profundamente no tecido, liberando a dose a poucos centímetros da pele. A bracterapia é um tratamento radioterápico na qual as fontes de radiação são colocadas dentro dos reservatórios metálicos e aplicadas a poucos centímetros dos tumores. Ela pode ser dividida em intraluminal, onde a fonte é colocada no lúmen da estrutura anatômica, como por exemplo o tratamento do câncer de pulmão. Intersticial, onde agulhas são utilizadas para que a fonte fique a poucos centímetros do tumor. Pode ser utilizada como implante temporário ou permanente, como exemplo no tratamento do câncer de mama e tumores cerebrais. E a bracterapia pode ser também superficial ou de contato, que é realizada através de moldes nas quais são colocadas as fontes de radiação, ou intracavitária, onde a fonte é introduzida em cavidades do corpo adjacente aos tumores, como traqueia, esôfago, vagina, reto e uretra.
A administração de pequenas frações de doses separadas de um mínimo de 6 horas permite a recuperação dos tecidos sãos sem comprometer o controle tumoral. Em radiobiologia, são descritas as 4 ocorrências fundamentais permitidas pelo fracionamento, designadas abreviadamente como os 4 R's da radioterapia, que são eles: reparo do dano subletal, é fundamental para o reparo das células normais. Ele pode ser reparado em horas se não for adicionado um novo dano subletal. Já o dano letal é uma lesão irreversível e irreparável que causa a morte celular. A repopulação por células normais dos espaços deixados pelas que são aniquiladas, a redistribuição de clones celulares tumorais para fases mais sensíveis do ciclo celular. A radioterapia apresenta efeito diferente de acordo com a fase do ciclo celular. E a reoxigenação das zonas tumorais hipóxicas. À medida que o volume do tumor é reduzido, isso leva ao chamado efeito oxigênio, na qual o oxigênio reage com o radical livre, formando um peróxido orgânico e potencializando o dano da radiação ao DNA, por meio de um efeito indireto. O termo radiosensibilidade pode ser definido como o grau e a velocidade de regressão tumoral, e o termo radiocurabilidade como a erradicação tumoral no primeiro tratamento. Já a radiotoxicidade é a toxicidade imposta pelo tratamento, que está diretamente relacionada à extensão da lesão das células dos tecidos normais. Em relação ao tempo de manifestação clínica, as toxicidades radioterápicas podem ser classificadas em agudas, como aquelas que aparecem durante e até 3 meses após o término do tratamento, ou tardias, sendo aquelas que surgem de até 3 meses até anos após o final do tratamento. As principais manifestações clínicas relacionadas aos efeitos colaterais da radioterapia são a radiodermite aguda, que pode ocorrer após a exposição acidental à radiação ou durante o curso da radioterapia. A radiodermite é uma lesão de pele caracterizada por eritema inicial, edema progressivo, hipercromia, descamação seca, úmida e ulceração, dependendo da dose da radiação. A radiodermite ela pode ser crônica, caracterizando-se por isquemia, alterações pigmentares, espessamento da pele, ulceração e fibrose. Observa-se sintomas característicos nos pacientes em tratamento em teleterapia, tais como fadiga, sonolência, disfagia, xerostomia e mucosite oral. Em relação aos efeitos cutâneos, o mais comum é a radioepitelite, que é mais suscetível em regiões de dobra devido à umidade e fricção local, tais como região axilar, inframamária, inguinal, vulva e ânus. Pacientes de cor branca, idosos e o uso de máscaras termoplásticas durante o tratamento levam à reação de pele mais severa. A mucosite é definida como a inflamação da mucosa oral que se manifesta através de eritema, ulceração, hemorragia, edema e dor. A mucosite oral é induzida por radioterapia e acomete a maioria dos pacientes submetidos à radiação tumoricida em campos elétricos cérvico-faciais. Altas doses de radiação associadas à terapia, como quimioterapia para tumores de cabeça e pescoço, aumentam a incidência de mucosite oral em 100% dos casos e surge a partir da segunda semana do tratamento radioterápico. A evolução clínica varia de acordo com a resposta individual e com a dose da radiação acumulada, podendo ser dividida em 2 etapas: a xerostomia
que corresponde à exposição das glândulas salivares pelos feixes de radiação, que vão ocasionar secura oral ou xerostomia, desconforto oral noturno, disfagia, disfasia e uma sensibilidade aumentada às infecções orais e cáries dentárias. Essas mudanças impedem o funcionamento oral e as atividades diárias são severamente restritas, exercendo assim um grande impacto negativo sobre o bem-estar do paciente. Dentre as terapias associadas ao tratamento do câncer, falaremos sobre a iodoterapia, que consiste na internação sob o isolamento radioativo em média de 48 horas, onde há restrição a um quarto terapêutico sem a rotina de cuidados diretos, a não ser em situações extremamente necessárias, como a prestação de alguns cuidados ou administração de medicamentos. Porém, ainda assim, tais procedimentos eles devem ser realizados através de uma pequena janela na porta sempre que possível. As orientações incluem que o paciente faça a utilização de banheiro, pia e chuveiro para os 3 banhos diários obrigatórios, uso de lixeira específica para desprezar absorventes utilizados, a ingesta de 3 litros de água por dia, uso de limão sublingual de 2 em 2 horas e esses últimos com a média de prevenção da inflamação das glândulas salivares. Este tratamento consiste na ingesta do iodo radioativo para os pacientes portadores principalmente de tumores de tireoide. Nesta aula, falamos sobre alguns conceitos básicos relacionados à oncologia, como a fisiopatologia, os tratamentos mais indicados, bem como os cuidados de enfermagem. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!